Taverneiro, fecha a taverna, que hoje a reserva é dos clérigos. Saudações, internet! Meu nome é Gabriel e eu quero um cristianismo galáctico pra amanhã. Queremos. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. E Sacro Império Galáctico. Fala, internet. Aqui é Joshua Fernandes, estudante de Biologia da UF. Eu creio que Deus amou o cosmos de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Excelente. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre cristianismo e vida alienígena. Vida extraterrestre, vida extra-cósmica, sei lá, extradimensional. Disco voador, vaca sumindo no meio do pasto. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje é só doideira. Hoje é o podcast assim, mais viajado que a gente já fez. Mais viagem toda. Vocês já chamaram de herege pelo último de evolução, esse daqui então, Gabriel? Cara, o pior que eu tô fazendo, assim, a gente tá fazendo vários podcasts sequenciais pra galera chamar que a gente é herege. Já fizemos um de evolução, aí fizemos um de Solar Feed, aí fizemos um agora do batismo, que foi o último, e agora esse de alienígena. O pessoal vai olhar pra gente e vai achar que a gente é completamente maluco. Então vamos lá. Tudo doideira. E aí, nossa ideia aqui do podcast é discutir essa ideia hipotética, né, a astroteologia, e o que eles fariam, como o cristianismo reagiria se a gente descobrisse amanhã que existe vida alienígena ou que existe até vida inteligente alienígena. Como a gente iria lidar com as questões da encarnação, a questão da expiação, como a gente iria se relacionar com isso. Cara, eu curto muito, sabe? Eu gosto bastante do C.S. Lewis, foi uma das primeiras influências cristãs pra mim, sabe? Em questão de estudar o cristianismo em si, sabe? E eu gosto muito de uma frase dele, que é: o cristianismo, pra mim, ele não é algo que eu vejo, ele é o sol que através dele eu vejo todas as coisas, sabe? E sabe, eu creio que nada pode apagar o sol. Às vezes, em algum momento, algo, sei lá, uma nuvem pode obstruir, pode haver um eclipse, coisa assim do tipo, igual teve recentemente, né? Mas o sol, ele, aqui, né, em nosso tempo, ele não é apagado, sabe? Ele brilha para nós e nós interpretamos e vemos o mundo ao nosso redor através da luz que o sol manda para nós, né? Diversas questões que antes pareciam ser um conflito entre a fé, a ciência, a filosofia, na verdade, elas têm solução. Eu creio que todas elas têm solução, embora algumas soluções sejam difíceis. A questão da vida em outros mundos, ela já era discutida, sabe, há 500 anos antes de Cristo, sabe, com a questão da discussão entre os aristotélicos e platônicos e os epicureus que seguiam Epicuro, né, e que, por sua vez, seguia Demócrito. E havia uma questão, de diferenciação filosófica, né, porque havia questão, existem outros mundos, sabe? Para os epicureus que seguiam Demócrito, a realidade era composta por partes indivisíveis, né, e os átomos, eles se uniam para formar aquilo que a gente interage, né? A atomística, filosoficamente, ela acaba sendo similar ao que a gente tem como a teoria atômica atual, mas ela não é a mesma coisa, até porque o átomo, hoje a gente sabe que ele é divisível, e a gente procura outras formas para determinar qual é a verdadeira natureza da realidade. Devido a essa discussão, os aristotélicos e platônicos, eles acreditavam que não deveriam haver outros mundos, porque as coisas, elas pertenciam a seu lugar natural, sabe? Os elementos pertenciam ao seu lugar natural. E como que as coisas tendiam a cair, o centro do mundo, né? As coisas que tenderiam a ir para o centro do mundo deveria ser o centro da Terra. E quanto mais impuro, né, um material, mais ele seria atraído para aquele centro. Por isso que acima da Lua, né, o mundo supralunar, era formado da quinta essência, o éter, né? A quinta essência que seria essa matéria perfeita, e esses seres seriam formados dessa matéria. Portanto, eles teriam algumas características que não seriam características de seres materiais, e seriam seres inteligentes que não seriam seres humanos, sabe? Então, não era muito além, sabe, procurar e especular e conjecturar sobre outros seres inteligentes. Os anjos e demônios, eles não são desse plano material. Eles podem interagir nesse plano material, né? Os anjos são seres espirituais e eles podem interagir na matéria, mas eles não são parte desse mundo material. E eles são seres inteligentes. Os demônios também, sendo anjos caídos, eles são seres inteligentes. Fazem parte, têm as mesmas características.
esse tipo de conjectura não é novidade. Por exemplo, eu estava falando aqui antes, né, que Agostinho falou, assim, sobre a questão que na época, né, ali na época da queda do Império Romano, né, que Agostinho vivia, se conjecturava sobre a existência de sátiros e outros seres, sátiros, centauros e outros seres humanoides, mas não humanos, sabe? E Agostinho falou, quanto a esses seres, não tendo contato com eles, nada tem para falar. Mas, se forem descobertos, aí teremos que conjecturar sobre eles, sabe? Então, tipo, ao se fazer isso, já é uma possibilidade aberta, sabe, para esse tipo de questão. O termo astroteologia, sabe, ele não é recente, ele foi cunhado no século XVIII, em 1714, mais especificamente, pelo clérigo anglicano William Derham, no livro Astroteologia, uma demonstração do ser e dos atributos de Deus através de uma busca pelos céus. E nesse livro, embora ele tratasse sobre a questão da astronomia da época, né, que era ser estudada, naquela época tinha muitas discussões astronômicas, afinal, estava passando ali logo depois da questão de Copérnico, Kepler veio depois, Galileu, sabe? E isso o século XVIII foi uma época de muito avanço com isso, né? E aí ele estava tratando dessa questão e também tratava da questão da conjectura de outros mundos. Com a Revolução Copernicana, sabe? Essa questão de não poder haver outros mundos, porque havia um centro no universo e a Terra era ele, então se a Terra é um mundo e ela era o centro, não poderia haver outros mundos porque não poderia haver outros centros, essa questão ela cai por terra abaixo, porque esse modelo ele não se mostrou funcional conforme o nosso conhecimento científico foi avançando. Bom, para alguns não, né? Para alguns. Ai. E, tipo, quando que houve a questão do copernicanismo, existe, sabe, muito um mito da Revolução Copernicana. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso que está no Razão da Garagem. Excelente, inclusive. Que é a questão de que a Revolução Copernicana, né, eles sempre utilizam, principalmente pessoas seculares, sempre utilizam isso para desqualificar o cristianismo. É dito que o cristianismo acreditava que o homem era especial porque estava ali no centro, e aí tira ele do centro e as coisas não fazem mais sentido, sabe? E aí depois vem Darwin, tira a gente do centro das espécies, aí depois vem Freud, tira a gente do centro de nós mesmos, aí tem gente que coloca até Marx ali, diz que Marx tira a gente do centro da história, né? Mas o pessoal vai, pega e coloca qualquer teórico que eles gostem para dizer que a gente tirou a gente do centro de alguma coisa. Mas eu acho que dá para acreditar neles, porque realmente nós não somos o centro, Deus que é o centro. Deus é o centro, essa é a questão. A questão do centro do universo, ela é algo que não faz muito sentido, sabe? Porque, em primeiro lugar, o cristianismo ele não enxerga o homem e a Terra como o centro do universo. O centro do universo para o cristianismo... Essa é uma visão humanista, na verdade. Essa é uma visão humanista. O centro do universo para o cristianismo é Deus. Deus é o centro do universo. O cristianismo não é antropocêntrico. Ele é teocêntrico. O homem, como imagem de Deus, ele tem uma primazia? Tem. Mas essa primazia, como que eu vou falar depois em outras questões envolvendo questão ética, ela é como mordomo e servo de Deus na sua criação. Então a gente tem que ter humildade perante a criação, sabe? Perante o que Deus criou para nós, que criou para nós administrarmos e como mordomos, servos dele, sabe? Porque o universo é tão grande, né? E tipo, fica assim, caraca, o pessoal fica, caraca, porque o universo é tão grande, sabe? O negócio é enorme, porque Deus criou tanta coisa assim. Cara, uma das noções, sabe, eu acho que eu penso muito na questão da humildade, sabe? Porque se a gente vê um universo tão gigantesco, aqui no nosso próprio sistema solar hoje está acontecendo a conjunção de Júpiter e Saturno, que acredita-se que tenha sido a estrela de Belém. Se nesse universo gigantesco, tipo, isso daí é só um pedacinho, sabe? Milhões de quilômetros milhares de quilômetros, né, entre Júpiter e Saturno, não sei a distância exata que eles estão agora. Estaria falando besteira, não sou astrônomo, sou biólogo, palpito sobre essas coisas. Mas, tipo, a gente aqui tratando sobre questões de distâncias absurdas, sabe? No nosso próprio sistema solar. A gente vai pensar em anos-luz, sabe? Que é o tempo em um ano que a luz percorre. E a estrela mais próxima da gente está em 4 anos-luz. Se a gente conseguisse se movimentar na velocidade da luz, que é cerca de 360 mil quilômetros por segundo, a gente demoraria 4 anos para chegar lá. E a gente vai pensar que, sabe, a Via Láctea ela tem 100 mil anos-luz. Aí a gente vai pensar, sabe, que no universo observável tem bilhões de galáxias, sabe? Tipo, o que nós cristãos nós temos que pensar sobre isso, cara? Tá na Bíblia já, cara, que os céus declaram a glória de Deus. É isso, tipo... Exatamente. Tem essa noção, sabe? Graças a Deus a gente desenvolveu a astronomia, desenvolveu, sabe, a cosmologia, pra gente entender a nossa pequenez. Porque se o universo é grande, quem dirá o criador do universo? É pior agora. Perfeito. Você acreditava que o centro do universo era a Terra,
e que os materiais mais impuros tendiam ao centro, você retirar esse papel do centro do universo, da Terra, você está elevando a humanidade. Porque vamos pensar, os sistemas de crenças não mudam assim de uma hora para outra, cara. Tipo, imagina você estar discutindo ali com o pessoal, as discussões que teve ali com o pessoal os filósofos da época, né, que tratavam o universo com a cosmologia ali aristotérica e platônica, com a cosmologia ptolomaica, né, que fez uma explicação geocêntrica, né, para o movimento dos planetas. E nas órbes inferiores, sabe, onde é que estavam os planetas, eles eram formados de quinta essência. Se a Terra ela não é o centro, ela também é formada de quinta essência, o ser humano ele é formado de quinta essência, o que está acontecendo, sabe? Uma das críticas feitas ao copernicanismo, na verdade, era que ele elevava a humanidade, porque, tipo, sempre, inclusive essa ideia comum, né, de que os céus, eles estão acima, né, o céu estaria acima, o inferno estaria abaixo da Terra, né, é uma ideia com base nessa questão dos elementos mais impuros, né? E você colocar a humanidade nos céus, você está elevando ela, sabe? Foi uma espécie de elevação que foi dada ali para a humanidade, sabe? E isso gerou confusões e não era, sabe, quando que a gente vai olhar para uma controvérsia científica, a gente não tem que olhar com a nossa visão moderna, a gente tem que olhar com a visão que era tratada naquela época. E a cosmologia na época, a humanidade ela estava na Terra por ela ser formada de matéria inferior, porque se ela fosse formada de quinta essência, que seria uma matéria superior, ela estaria nos céus. Então você colocar a humanidade nos céus, colocar a Terra nos céus, é você mexendo com esse sistema de uma maneira que você coloca a humanidade, que nessa cosmologia antiga era um lugar que ela não deveria estar, sabe? Cara, eu acho essas coisas interessantes porque muitas vezes o senso comum ele tá bem errado do que os próprios cristãos pensavam naquela época, né? O pessoal geralmente eleva o Copérnico a um papel que historicamente você vai olhar, não era isso tudo que nem hoje em dia ele é visto, né? Analisado por nós, sociedade pós-moderna, né? É bem diferente. A nossa própria visão de realidade, as nossas próprias premissas, os nossos próprios pontos de vista já são bem diferentes do povo daquela época. Então a gente sempre se faz um julgamento muito anacrônico, querendo que os nossos pressupostos hoje, atualmente, uma sociedade regada de conhecimento científico, de possibilidade de conhecer materialismo, até de possibilidade de conhecer qualquer coisa a partir da internet. A gente acha que o cara que vivia na Idade Média ele tem que ter exatamente o mesmo pensamento e ideias filosóficas que nós temos hoje. É completamente anacrônico. Similar àquilo que a gente estava falando, né? Sobre a questão de Gênesis no último podcast, né? Da questão de interpretar com o leitor aquilo que ele estava falando naquela época, né? Exatamente. As pessoas muitas vezes querem ler coisa que o autor não quis colocar porque você está colocando no texto algo que você foi pensar depois. Né? Anacronismo. É um anacronismo sério. E esse anacronismo da questão da Revolução Copernicana é um anacronismo cometido principalmente por pessoas seculares, que alguns cristãos compram, e é um anacronismo que ele tenta se colocar, sabe, numa metanarrativa anticristã, que ele já parte do pressuposto errado. O pressuposto do cristianismo, ele é geocêntrico e antropocêntrico. O cristianismo, ele é cristocêntrico e teocêntrico. Exatamente. O homem que está no centro é o homem-deus. Você é daqui da cidade, de Paracatu? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Mas aí eu vou te fazer a pergunta. Tu acha que existe vida lá fora, cara? Cara, vamos lá, vamos embalar aqui com a discussão que a gente tá tendo sobre Revolução Científica, Revolução Copernicana, que vai ficar maneiro. Pra você ter uma ideia, sabe, essa questão da Revolução Copernicana, quando que isso aconteceu, tipo, as pessoas, elas não ficam caladas, né? Copérnico não falou aquilo no vácuo e não teve comentários, as pessoas não concordaram, discordaram. A gente sabe que houve discordâncias, mas a gente não, muitas vezes, esquece das concordâncias, assim, sabe? Porque é muito mais legal focar nos embates, né? Mas, tipo, por exemplo, exatamente. No século XVII, na França, teve dois contemporâneos, né? E eles escreveram sobre a possibilidade de seres de outros mundos. Eles eram dois contemporâneos de Galileu. E inspirados pelos escritos de Galileu, sabe? Eles foram passar a pensar esse outro tipo de questão, sabe? Essa possibilidade. Porque se a Terra é um dos mundos, e inclusive
a mundos, né? Como Júpiter é um mundo e ele tem pequenos mundos, né? Aquelas luas de Júpiter rodeando neles. E a Lua, ela é um mundo em si, ela não é um círculo perfeito, né? Se há outros mundos, o paradigma mudou, ele mudou, sabe? A gente pode pensar em seres em outros mundos. E o Bernard Le Beauvoir de Fontenelle e Christian Huygens, eles escreveram juntos, sabe? Um escreveu de uma maneira um tanto mais poética sobre possibilidades de seres em outros mundos, sabe? O Bernard Le Beauvoir pensou na Lua, né, como um orbe, e que nesse orbe ele teria ali seres que viveriam ali, sabe? E ele falou de uma maneira um tanto poética. O Fontenelle, o Christian Huygens, né? Ele falou mais de uma maneira um tanto mais científica, com a questão das leis científicas que eles tinham na época, mas também falou sobre essa questão de vida em outros mundos, né? E eles eram ambos católicos romanos. E naquela época, sabe, tinha a questão da Inquisição, tinha a questão do Índex, e esses escritos deles não foram colocados no Índex, não foram censurados, né? E, sabe, foram tratados de maneira normalmente, eram lidos, assim, discutidos. E então essa questão, sabe, até o século XIX, ela era uma discussão especulativa e comum em meios teológicos, sabe? Era uma discussão especulativa sobre essas questões. E, sabe, essa discussão, por essa característica especulativa, ela demonstra, sabe, e hoje ela não mudou muito, né? Porque a gente não tem evidência empírica de uma vida extraterrestre. A gente tem especulações com base em alguns dados que nós conhecemos. Mas a especulação teológica, ela já acontecia sem ou com a tecnologia atual que a gente tem para procurar isso. Então, em minha opinião, existe vida lá fora? Aí eu vou falar, sabe, minha opinião como biólogo, né? Vamos tratar aqui. Cara, a comunidade científica, ela é extremamente conservadora. Vou falar isso aqui, que isso vai assustar muita gente. Vai assustar muito progressista, vai assustar muito pseudo-conservador que não gosta da ciência, vai assustar muita gente aqui. Mas por que a instituição científica ela é extremamente conservadora? Porque ela é, em primeiro lugar, uma instituição, ela tem uma tradição, ela leva com base o conhecimento dos que antecederam. Os cientistas atuais, eles carregam com si uma tradição de conhecimento que antecederam a eles, sabe? Existem pessoas que antecederam o pensamento científico atual e tiveram contribuições para a ciência e que, embora tivessem erros, eles são considerados. É similar como a gente trata a patrologia, sabe? Existiram pessoas que trataram de teologia, que elas nos antecederam, e a gente sobe nesses ombros de gigantes para tratar essas questões. A ciência, ela tem uma diferença porque ela não tem dogmas. Não existe ou não deveria existir dogma científico. Embora cientistas em particulares, devido a crenças e pressupostos que eles trazem, eles podem ter dogmas científicos em si. A questão da vida extraterrestre, e inicialmente, sabe, inclusive até no livro Religião e Foguetes, o Lewis fala sobre isso, né? Inicialmente, sabe, pros cientistas, isso era um absurdo. Isso era doideira. Você olhava, sabe, até tinha pessoas que pensavam que fizeram observações ali a Marte, né? Isso aí eu tô falando no início do século XX, né? E aí, antigamente, se pensava que Marte, ele tinha algumas ranhuras, né? Que ele tem, e eram canais que foram feitos com a civilização que vivia ali. A gente descobriu que não era, sabe? E criou-se, no início pro meio do século XX, o mainstream científico, ele era de que a vida na Terra era um acidente cósmico, de que todas as leis se colocavam contra a vida, e aconteceu de haver vida na Terra por um acidente, que só havia vida na Terra, o restante do universo era estéril, e utilizavam isso como argumento contra o cristianismo. Diziam que era absurdo ser cristão devido a esse fato, dessa absurdidade da vida na Terra ser tão, absurda, que o universo era vazio e a vida, ou seja, o universo ele era hostil à vida. Então não fazia sentido existir um criador. Depois, lá pro meio do século XX, teve algumas figuras influentes, né? Começaram a fazer divulgação científica ali e trouxeram a ideia de que o universo ele poderia ser biofílico, a ideia de princípio antrópico, né? Quando a gente foi descobrindo alguma questão das constantes, né? Inclusive aquela discussão do argumento do ajuste fino, né? Que hoje é tratado, né? É a questão que a gente descobre que o universo tem algumas constantes, e se essas constantes fossem levemente diferentes, não existiria vida. Inclusive, eu acho esse um dos argumentos mais fortes para a existência probabilística de Deus, na minha opinião. Sim, a existência probabilística, eu acho, ele muito forte. Inclusive, tentam refutar ele com o multiverso, e quando que eu vou falar um pouco de multiverso, eu vou falar na questão porque essa questão do multiverso, ela não ajuda.
Não ajuda, fica mais complexo ainda. Prova mais ainda. Se tiver um multiverso, Deus existe mais ainda. Aham. Simples Sim, assim. sim. E aí se criou essa ideia, né, do princípio antrópico, que o universo seria biofílico. Então o universo ele estaria lotado de vida, porque onde que estivesse as condições certas, existiria vida. E utilizaram isso para falar contra o cristianismo. Nossa, o universo é tão grande assim, tem tantos lugares com vida, existe tanta vida, como é que você pode crer numa religião em que Cristo se sacrificou especificamente por você, sabe? Aí, tipo, engraçado que o Lewis, ele fala que, tipo, utilizam sempre qualquer descoberta para falar contra o cristianismo. E eles já partem do pressuposto errado, porque Cristo se sacrificar por nós, isso não é uma honra, isso significa que nós éramos caídos, sabe? Significa que nós somos caídos. Então, tipo, essa questão de que tentam se imputar no cristianismo uma espécie, um antropocentrismo, é uma ideia que ela parte de uma visão muito errada do cristianismo, sabe? É uma visão muito, muito limitada. Tipo, é uma visão que eu acho muito limitada, essa questão de tentar se impor ao cristianismo a ideia de que o cristianismo diz que, sabe, que nós somos um pontinho especial. Nós somos, sim, especiais para Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos o centro do universo. Nós não somos o centro do universo. E Deus, ele criou outras formas de vida para a glória dele. Deus criou o Leviatã, sabe? Aquilo que a gente falou do caos no último podcast, sabe? Deus criou o caos, a vida e a sua complexidade para a glória dele, sabe? Então, nós sermos imagem de Deus, isso é uma responsabilidade nossa perante o restante da criação. Nós somos representantes de Deus aqui na criação. A imagem de Deus não aponta para o homem, a imagem de Deus aponta para Deus. Então, existe vida lá fora? Cara, eu sinceramente acredito que em questão de vida simples, é provável. Biólogo, sabe? Eu tenho a ideia de que vida mais avançada que a bactéria deve ser muito raro, sabe? Do que algo que a gente teria equivalente aqui às bactérias e às arqueias, que são organismos procariontes. Não tem carioteca, não tem núcleo, não tem mitocôndria. Por quê? Porque o mecanismo, a gente já não sabe quais são os mecanismos para se formar vida. A gente não sabe exatamente. A gente tem algumas ideias, alguns modelos, mas como que a vida em si, ela surge, a gente não faz ideia. Eu creio que Deus, ele tem... Existe a questão do sopro divino, existe a questão do Ruach, né? Mas eu creio que Deus, sabe? Essa questão, a criação divina da vida, tipo... ela não contradiz a criação material. Um exemplo disso é quando que Jó fala que Deus criou ele, né? Que Deus o criou, forjou os seus ossos no ventre de sua mãe, sabe? O teceu no ventre de sua mãe. Davi ele também fala disso, sabe? Conheceu ele em substância informe. Deus, ele tá criando eles ali, mas cria eles materialmente. Eu não vejo essa diferença, sabe? Tipo, se a gente descobrir como que a vida surge a partir de um processo bioquímico, e aí a gente teria uma emergência, né? Que é algo químico dando origem a algo biológico. Pra mim, isso é apenas uma prova da existência de Deus. Porque Deus é que ele cria, metafisicamente, a possibilidade desse salto, sabe? Do meio químico pro meio biológico. Cientificamente, a gente nunca vai conseguir ver a ação de Deus ali. É similar com o que eu falei da questão do design, né? A gente nunca vai conseguir ver, sabe? Exatamente aqui começou isso, sabe? Mas a gente vai conseguir... eu creio que é possível, sim, existir vida simples fora da Terra. Por que a complexa, eu como biólogo, acho mais complicado? Porque existia um processo para a formação de vida eucarionte, né? Nós, eu, você e todo mundo que tá assistindo, eu acho, né? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu não tenho certeza disso não, cara. Acho que tem uns que não são vida eucarionte, não, cara. Não é possível. Tem alguns que são unicelular. São organismos eucariontes. Nós somos organismos eucariontes, nós temos carioteca, né? Que é uma membrana que envolve o núcleo. Carioteca, isso aí são o quê? São as células que moram no Rio de Janeiro? Que é célula carioca. Célula carioca. Cara, então, a célula, ela tem... As células eucariontes, elas têm diversas membranas internas que revestem organelas, que são pedaços de proteínas que elas são organizadas com determinadas funções. Uhum. A proteína que permite, sabe, a célula ela tem uma complexidade, um tamanho maior e a possibilidade de ela formar colônias, é a mitocôndria. A mitocôndria, ela é fruto de um processo que a gente chama de endossimbiose. O que é a endossimbiose? A endossimbiose é o processo de um organismo capturar outro organismo, engolfar ele dentro e, com o tempo, sabe, ao invés de ele digerir esse outro organismo, ele utilizou, eles entraram em simbiose, sabe, não sabe exatamente como, mas se entrou em simbiose e esse organismo, ele deu energia extra para essa célula sobreviver. E esse é um processo, a gente entende mais ou menos como que é a endossimbiose dos plastídeos, né, do cloroplasto,
cloroplasto que as plantas têm. As plantas, organismos que eles são fotossintéticos, né, fazem fotossíntese, como plantas e algas, eles têm uma organela, além da mitocôndria, eles têm uma organela chamada plastídeo. E tem outras nuances aí, que é questão da biologia, mas deixando assim simples, sabe? Essa questão da endossimbiose, para a fotossíntese, a gente tem ideia de como isso aconteceu. Para a vida eucariótica, sabe? Para formar organismos eucarióticos com mitocôndria, a gente não faz ideia. A gente não tem noção, sabe? É muito complicado. A gente tem umas 4 hipóteses diferentes de como os organismos eucariontes podem ter surgido, sabe? É um negócio muito bizarro. Tipo, a gente tem uma ideia que nós eucariontes, nós somos mais próximos das arqueias, né? Que é um grupo de seres que a gente pensava que eram bactérias, mas elas são organismos completamente distintos. Mas a gente não tem uma noção de como criou esse salto, sabe? Essa parente das arqueias e dos eucariontes atuais, sabe? Englobou uma bactéria que respirava oxigênio. Como isso aconteceu, como que ele não se digeriu, sabe? É um evento probabilístico, assim, que a gente não... Tipo, aconteceu aqui porque Deus quis, sabe? É basicamente a clássica resposta porque Deus quis. Embora a gente consiga conjecturar, possa ter hipóteses de como aconteceu, as hipóteses, elas são no máximo úteis, mas, sabe, a probabilidade disso acontecer, o processo disso acontecer é muito difícil. A gente entende como um processo de formação de algas ocorre, mas a gente não entende o que levou a esse processo de formação de um organismo eucarionte. Então, embora, tô falando aqui em termos biológicos, que a gente entende da biologia da Terra. Toda a apresentação que a gente vai fazer sobre biologia, sobre a vida em outros planetas, a gente está fazendo apresentações que são perigosas, porque a gente está tratando com o que a gente conhece aqui. Embora seja ótimo, porque pelo menos a gente conhece, a gente tem alguma noção. A gente não sabe se é isso de haver o englobamento, a endossimbiose de um organismo, a formação de um organismo eucarionte, sabe? Se isso é uma norma ou se isso é exceção. Pelo visto, sabe, por só ter ocorrido uma vez, enquanto a endossimbiose para formar algas ocorre diversas vezes, sabe, na árvore da vida, a gente entende que foi um evento muito raro. Se foi um evento muito raro, a probabilidade disso acontecer em outro planeta, sabe, é muito difícil. É o que a gente chama de, na astrobiologia, né, de grandes filtros, que existiriam filtros que impediriam, sabe, a vida dela se tornar complexa como ela é hoje, de seres humanos complexos e da vida ir para o espaço. Isso tem a ver com o paradoxo de Fermi, que eu vou tratar mais um pouquinho à frente ali. E eu sei que isso não é ciência, mas a gente chama isso também de providência divina. Sim. Isso é providência divina. Glória a Deus que aconteceu aquela endossimbiose ali, cara, porque... Glória a Deus. Glória a Deus que aconteceu aquela endossimbiose. Sabe, algo que eu vejo muito assim na questão da ciência, quando a gente vai fazer ciência, a gente está tratando a natureza pela natureza, porque isso é um dos constituintes do fazer científico. Mas quando que a gente... É o que eu gosto, questão muito que eu aprendi com a noção do McGrath, né? A gente faz ciência com base em determinados pressupostos e a gente pode depois, ao a gente descobrir uma nova questão, a gente descobre uma questão científica, uma questão da própria natureza, mas temos liberdade de fazer elaborações metafísicas do porquê daquilo, sabe? Então a gente descobriu ali, a gente descreveu o processo, sabe? A endossimbiose, a probabilidade dela acontecer é extremamente rara. Assim como a probabilidade da própria vida acontecer é extremamente rara. A gente não sabe, a gente não conheceu vida em outro planeta ainda para dizer se é comum ou não. Até o momento a gente sabe é raro. Isso aconteceu na Terra uma vez. E aí, falando de vida alienígena, aproveitando aqui que a gente tá falando sobre isso, não teremos um podcast sobre vida alienígena nem tão cedo, talvez. E a parada lá de Vênus, cara, que negócio lá que tava um troço lá. Explica isso aí, eu sou muito burrão nisso aí, cara. Explica pra galera aí. Pois é, isso daí foi interessante, que isso daí aconteceu quando que eu entrei e comecei o semestre na faculdade, né? E aí, tipo, a professora de química comentou ali, e ela foi um tanto mais otimista, né? Que era química, e ela sabe que a fosfina, ela só acontece em meios industriais, ou formação, ela acontece também em Júpiter e Saturno, né? Porque eles são planetas com uma gravidade muito grande, então a gravidade deles, no interior deles, forma fosfina e essa fosfina sobe. Então não é estranho encontrar fosfina ali. Mas a fosfina aqui na Terra, em planetas rochosos, né? A gente imagina que ela só possa surgir de 2 meios. Ambos meios relacionados à vida. Ou uma indústria, né? Um ser, ele criou uma indústria, ou você tem organismos que vivem em ambientes sem muito oxigênio. Quando encontraram fosfina em Vênus, que é um ambiente
ambiente que não tem muito oxigênio, eles pensaram, opa, isso aí pode ser um indício de vida. Acontece, sabe, que em ciência, sabe, tipo, quando que alguém lança um artigo, né, a primeira coisa que, para um artigo ser publicado, vai ter duas pessoas que a gente chama de revisão por pares, que vão questionar aquele artigo e ver se ele pode ser publicado. Foi questionado, passou no crivo, foi publicado. Deixa as observações ali. Em seguida, depois que o artigo é publicado, vai vir um monte de cientista para questionar aquilo. Lembra que eu falei que a ciência é conservadora? A ciência, os cientistas em si, as instituições científicas... A ciência, então, vota no Bolsonaro, então. Tá ok? Não, porque Bolsonaro não é conservador, Bolsonaro é revolucionário. Isso aí. Aí, tipo, a ciência, ela é muito conservadora porque ela é muito apegada com aquilo que passou pelo crivo de diversos anos, sabe? Então, teorias e hipóteses que passam pelo crivo, sabe? O ambiente científico é um ambiente de muita bateção, sabe? É muito conflito o tempo todo entre teorias rivais. Teorias que elas se sustentam por bastante tempo são tratadas com mais estima porque elas têm maior chance de ser verdade do que uma teoria revolucionária que surge agora. É aquilo que o Roger Scruton fala, sabe? De que instituições, crenças e padrões, sabe? Que passaram pelo crivo da história e têm funcionado, elas têm muito mais chance de continuar funcionando do que a ideologia nova do revolucionário que quer aplicar aquilo para a sociedade. A ciência é a mesma coisa. A ciência, ela é em si, sabe? Ela funciona, sabe? Ela não é um caos. Ela é um caos ordenado, sabe? Porque ela não tem uma autoridade central, mas ela se autorregula de uma maneira institucional conservadora. Elas são cientistas se autorregulando de uma maneira conservadora. Então, quando um artigo assim que diz foi encontrado fosfina em Vênus, pode indicar que a vida extraterrestre ou um mecanismo muito novo que a gente não entende para gerar fosfina, ele é criticado. E aparentemente, tava vendo, tipo, agora, quando que você entra no Faculdade, né, você tem acesso ao CAPES, né, que é um site do governo que ele paga diversas revistas científicas. E às vezes eu dou uma checada lá pra ver o que tem as coisas mais de novo, né. E eu vi logo, tipo, uma semana depois, a questão da Nature, né, a ideia, um artigo que ele tava questionando esse outro, de que poderia ser um erro na questão de medição, sabe? Porque foi utilizado um telescópio em um avião, sabe? E aí poderia ter medido fosfina por aqui, ter tido um engano, sabe? Porque é muita variável, sabe? É muito variável. Então, tipo, é sempre quando quer algo muito novo, sempre quando quer algo muito revolucionário encontrado, ele tem que passar por um crivo muito grande. E esse algo novo, se ele sobreviver a esse crivo, a gente vai poder ter uma indicação de que aquilo pode ser verdade. Mas, pelo visto, essa questão da fosfina em Vênus, pelo que eu olhei, não tá muito estável. Eu acho que não é dessa vez, sabe? Principalmente porque se fosse o meu palpite, né? Se fosse se encontrar vida em algum lugar aqui do Sistema Solar, eu imaginaria nas luas geladas de Júpiter e Saturno. Europa, Ganimedes e Encélados, por exemplo, que são luas que elas têm oceanos submersos. E atividade hidrotermal, que mantém uma água líquida protegida pelo gelo ali, por quilômetros de gelo ali embaixo. Como que a gente... Então não é tão interessante quanto eu imaginei, não. Não. Tinha vida mesmo. Não, cara, tipo... Quase provado. A mídia, ela gosta de notícias porque dá foco, né? Mas, tipo, quando você vai ver na comunidade científica, às vezes eles simplesmente até param de falar, porque vai se mostrar que não tinha tanta evidência quanto se pensou assim. Você é daqui da cidade, de Paracatu? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Seguindo aqui, agora tu já falou um pouco sobre a probabilidade de vida inteligente e vida também simples, né? Vamos entrar aqui agora numa questão um pouco mais teológica. Cristo morreu pelos alienígenas? Como a gente encararia a questão dos planos da salvação? Eu tenho a minha teoria, depois eu falo, depois de você dizer, mas o que você poderia dizer? Tipo, múltiplas encarnações? Ou, na verdade, não são várias encarnações, mas planos de salvação diferentes, caso, supondo que existe vida alienígena inteligente que também pecou. Quais seriam as possibilidades teológicas para se entender uma teologia da salvação? Não apenas da expiação, que a expiação talvez seja apenas uma realidade nossa aqui, mas uma teologia da salvação, uma teologia da religião, de religar algo que foi perdido, basicamente. Então, tipo, a gente tem que primeiro pensar se essa forma de vida ela vai ser uma forma de vida
ela entenda e compreenda as realidades espirituais, sabe? Então, como que a gente vai falar, sabe, sobre questão de redenção, sobre questão de encarnação nessa perspectiva? Se a gente encontrar outras formas de vida, ou pressupondo possam existir outras formas de vida além da nossa, além de nossa Terra, além de nosso sistema solar, além de nossa galáxia, além do nosso universo. Então, como a gente pode tratar assim dessa forma? Bem, existem duas hipóteses principais. Uma é a discussão de uma encarnação e a outra é a questão das múltiplas encarnações. Aqueles que defendem a ideia de múltiplas encarnações, eles defendem a redenção cristã, ela deve, para ela fazer sentido, ela é específica, ela é voltada a uma espécie. Então, não faria sentido a redenção de uma espécie, um planeta em Alpha Centauri, ser baseada de Deus ele se revelar, de uma forma que não fosse através da encarnação. E aí, como que eles dialogam com isso, sabe? Com a questão cristológica, sabe? De Cristo assumir a natureza humana. Então, eles utilizam muito a questão do verbo ter se feito carne. E aí o verbo, ele assume a carne em si, o ser biológico. Isso seria uma maneira generalista. Que com base nisso, Deus, Cristo, ele se encarnaria em diversos planetas, em diversos mundos, morreria, teria um processo de redenção ali. Existe outra variante disso, que é a que a redenção em si seria algo específico, a redenção através de Cristo seria algo específico para nós. É o que eu defendo. Sim, seria algo específico para nós e que haveria outras formas de revelação e de forma de salvação para outras espécies. Eles utilizariam outras formas. É isso aí. Sim. Vamos, a discussão de uma encarnação, ela não foge dessa questão. Mas, como que a gente vai tratar a questão da uma encarnação? Ela vai focar muito nos textos que a gente tem em Colossenses, se não me engano, em Efésios também, em Coríntios, que trata Cristo que, através da encarnação de Cristo, da redenção, da ressurreição, Cristo, ele coloca sobre seus pés todas as coisas criadas, e ele, através do processo que ele nos redimiu, é o mesmo processo que ele se entroniza no universo. Porque essa questão, a gente vai para pensar, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É aquilo que eu vou voltando lá na questão que a gente tratou no podcast de evolução, né? O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi dado uma ordem de dominar e subjugar a criação. Ele dando essa ordem, ele falhou. Então, a criação, ela não está mais dominada e subjugada perante o homem. Cristo, ele sendo o segundo Adão, ele não falha. Ele domina e subjuga toda a criação, colocando ela sob seus pés. A questão para aqueles que defendem uma encarnação, e eu estou incluso nessa, que eu acho ela uma perspectiva um tanto melhor, nós defendemos que há uma encarnação, porque a narrativa que a gente conhece biblicamente, ela enfatiza o fato de que Cristo colocou sob seus pés tudo ao morrer e ressuscitar. Ao viver, morrer e ressuscitar em nosso plano de redenção. O plano de redenção, ele não é simplesmente ele faz parte da questão da remissão da humanidade, da questão de nós podemos ser perdoados, mas ele também é uma reestruturação cosmológica. O universo, ele é reestruturado, recolocado cosmologicamente perante os pés de Cristo. Então, como que as pessoas que defendem essa perspectiva, assim como eu, eles vão tratar a questão da vida externa? A gente teria que se expandir pelo universo e pregar o evangelho, seria muito maneiro. Mas não, talvez não seja necessariamente assim. Inclusive, o Lewis, embora ele defenda, ele trata ali com diversas perspectivas, né? Embora ele tenha uma questão mais da múltipla encarnação, ele diz que a salvação de outros seres, se é que eles teriam passado pela queda, mas eu acredito que devido à queda de Adão, sabe, a questão não é genética, a questão não é de herança, porque inclusive, eu creio que é muito mais uma questão de aquele que nos representava, que representava os seres à imagem de Deus, ele falhou em cumprir o seu propósito. E que aquele que é o verdadeiro ser, que ele é a imagem do Deus revelado, sabe? Ele é o Deus revelado, é Cristo, ele é a verdadeira imagem de Deus. Inclusive, eu acho essa linguagem incrível, né? Deus faz no homem sua imagem e semelhança, esse homem cai. Então, ao invés de ele entregar apenas a sua imagem e semelhança, ele entrega a sua própria imagem verdadeira. Isso é excelente, perfeito. E essa imagem verdadeira, Cristo, ele encarna
E ele redime isso que aconteceu, sabe? Naquela época, o universo conhecido não era muito expandido. Mas se a gente entendeu que o universo era expandido, sabe? E que Deus enviou o seu filho para morrer por nós, porque ele amou esse cosmos, significa que nós falhamos com o nosso papel, que fomos incumbidos, e que através de Adão, né? Através de Adão todos nós falhamos, e que Cristo ele vem para desatar esse nó, colocar as coisas em ordem e subjugar a criação. Eu creio que houve apenas uma encarnação, houve apenas uma morte e ressurreição, que isso aconteceu, e se houver outras formas de vida, elas poderiam se compartilhar de uma forma específica que Deus utilizaria para trazer essas verdades, sabe? Pode ser em algo de uma forma que a gente não compreenda, mas elas seriam salvas por causa que Cristo redime todo o cosmos, tudo. Até mesmo, sabe, essas seriam, se a gente, vamos tratar aqui questão soteriologia, né? Se a gente dizer que tratando de uma perspectiva predestinacionista, se a gente dizer que há eleitos em outros mundos, esses outros eleitos seriam salvos em Cristo, embora eles não conheçam necessariamente o Cristo encarnado, mas eles conheceriam o Logos que criou este mundo, sabe? Eles conheceriam o Logos, de certa forma, e que Deus poderia utilizar os determinados meios para conseguir trazer redenção a eles. Mas a redenção é possível para estes seres, assim como ela é possível para todos os seres viventes, para todo o mundo em si, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, a redenção é possível a esses seres, sabe? Não seria necessário outras encarnações, mas Deus poderia se revelar de outras formas para trazer essa verdade, sabe, a eles. Não necessariamente nos termos que eles têm. Eu penso dessa forma. A própria ideia de Cristo. O que significa Cristo? Cristo é a palavra grega para Messias. Messias ele está muito comunicado a toda a ideia da teologia pós-abraâmica. Como eu vejo essa ideia? A forma como Deus criou o mundo, criou a terra, deu um mandato a Adão, deu um mandato a Noé, deu um mandato a Abraão, foi Deus que escolheu se comunicar com essas pessoas de uma forma específica e prometeu a elas coisas específicas condizentes àquilo que ele havia se relacionado com elas. Então, quando Deus revelou a Abraão, ele escolheu uma forma de se comunicar e lidar com Abraão de acordo não apenas com a própria natureza humana de Abraão, mas também com aquilo que ele acredita que seria o propósito perfeito para os seus desígnios. Então, quando você vê Cristo se encarnando, Cristo vindo como Messias, vindo como libertador, ele não simplesmente vem como se fosse uma obrigação da própria divindade vir como homem, mas ele vem para suprir as demandas da promessa que ele próprio fez anteriormente e que poderia ter feito de outra maneira. Se Deus tivesse prometido para Abraão outras coisas, Jesus Cristo não necessariamente precisaria ter morrido numa cruz, nem sequer se encarnado, né? Ele poderia ter feito outra coisa. Agora vamos para a Teodiceia, né? A questão, eu creio que devido a Deus ser amor e a cruz ser a máxima expressão de amor, como que Deus ele é amor, a morte na cruz seria algo determinado, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a forma como ele manifestou esse amor através da encarnação, eu não acho que ela é uma forma obrigatória. Eu não acho que Deus tinha que fazer da forma que fez. Eu acho que ele escolheu fazer da forma que fez porque ele acredita que era o melhor, entendeu? Então, se existe vidas em outros planetas, supondo que existe vida inteligente, que eles possam ter algum tipo de comunicação espiritual, eu acredito que Deus pode se revelar com eles de outras formas sem ser através de um Messias. Porque, como eu falei, a demanda de um Messias, ela faz parte do que aquilo que Deus... Por que o Messias veio? O Messias veio porque Deus falou para Abraão que o Messias viria, que seria daquele jeito, e tem todas as promessas da Escritura. Se em outro lugar, se em outro planeta, em outra realidade, com outro povo, com outro entendimento espiritual, seja o que for, Deus fizer uma outra promessa, ele cumpre essa promessa de forma distinta para eles. Pegando um pouco da ideia de Nárnia, bem que mais ou menos, Nárnia Jesus aparece como Aslan, como Jesus, é mais a ideia de múltiplas encarnações. Mas a ideia de que, pegando um aspecto de Nárnia que é interessante, a ideia de que o processo pelo qual a encarnação e a salvação ocorrem nesses diversos mundos, ela não é a mesma. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, o processo de salvação, ele pode ser distinto. Não necessariamente
Jesus se encarnou em um alienígena lá em outro lugar e salvou as pessoas. Deus pode ter feito outra coisa que não necessariamente precisasse de uma encarnação para isso, entendeu? Assim como ele se manifestou e deu regra, por exemplo, a dispensação da lei e a dispensação da graça são formas distintas de relacionamento que Deus deu para nós homens. Deus poderia fazer isso em um grau acima, né? No grau da própria ideia da salvação. Eu entendi, tipo, na verdade o que a gente falou, tipo, essa questão da forma de revelação diferente, eu acho que a gente concorda sobre isso. A questão é que a minha ênfase de ter ocorrido uma única encarnação se dá porque a encarnação, ela não é apenas um evento humano. Ela é um evento que Deus, ele leva a isso, sabe? Devido ao próprio amor pelo cosmos, ao próprio amor por toda a realidade criada dele. E essa realidade, ela foi deixada à inutilidade porque aqueles criados em imagem de Deus falharam. E que Cristo, ele encarna, leva conosco, expia os nossos pecados perante Deus e é ressuscitado. Ao se ressuscitar, ele é colocado acima de todo o nome, colocado à direita de Deus, e todo o mundo, sabe, toda a realidade que deveria estar sob os pés, que deveria estar sobre o domínio, sobre a administração, sobre o governo, né, daqueles que foram criados para isso, a questão da imagem de Deus, toda essa realidade, ela é recolocada, reestruturada perante Cristo. Então, tipo, eu penso que a questão da encarnação, da ressurreição, se há vida em outros mundos, sabe? Se existe vida inteligente em outros mundos ou não, poderia existir até aqui na própria Terra. A salvação deles, sabe? Eles estariam condenados devido ao erro de Adão e eles são redimidos pelo acerto de Cristo, pela obediência de Cristo. A forma como Deus se revelaria especificamente a esses seres é aquilo que você falou, não necessariamente seria com o Messias, porque poderia haver outro contexto diferente, poderia haver outras questões de desenvolvimento diferentes, mas eu creio que a salvação desses e qualquer ser no universo é possível, porque Cristo é o Redentor de todo o universo. Você é daqui da cidade, de Paracatu? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Qual a perspectiva cristã sobre a pergunta: onde estão os ETs? Existe, tipo, como que a gente... Eu lembro que eu falei, né? A ciência, ela trabalha com muito uma questão... conservadora. Ela tem uma questão de muito conservadora com suas crenças. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos cientistas que eles acreditam que deveria haver, que devido ao universo ele estar se mostrando cada vez mais biofílico, ele ter as constantes exatas para a vida poder acontecer, existem muitos cientistas que acreditam que a vida, em qualquer local que ela seria adequada surgir, né, ela deveria surgir. E aí daí se perguntam, tá, a vida surge, daí ela se desenvolve, então quantas civilizações existiriam no universo, né? E aí você tem a equação de Drake, né, que é um sujeito que ele tinha o sobrenome Drake, eu não lembro agora o primeiro nome dele, depois vocês podem pesquisar aí, e eu acho que era Frank Drake, mas eu não lembro exatamente. Ele faz uma equação, que é um número multiplicando o outro, né? Alguns números são frações, porque eles acabam diminuindo a probabilidade, mas é um número que ele multiplica o outro para chegar a uma ideia de quantas civilizações extraterrestres passíveis de realizarem comunicação conosco existiriam. Mas é aquilo, né? A gente não sabe exatamente os números exatos para colocar nessa equação. A gente tem mais ou menos uma estimativa de número de exoplanetas, a gente tem estimativas de exoplanetas em zonas habitáveis. Outras considerações, tipo, a gente não sabe aquela questão, né? Da vida eucariótica, como que ela surge, né? A gente não sabe disso, tipo, a gente não sabe qual a probabilidade disso acontecer, de evoluírem seres inteligentes, a gente não sabe a probabilidade de seres inteligentes eles desenvolverem materiais de ondas de rádio, sabe? Desenvolver uma civilização que consiga transmitir rádio para o espaço. Porque nossas ondas de rádio são transmitidas por aí. A gente tem um raio de transmissão estimativa cerca de 20 anos-luz sem decair, sabe? Depois disso, a gente se tornaria sinais que não conseguiriam ser escutados e qualificados como de uma fonte inteligente. Agora, imagina que cena interessante, cara. Uma nave, assim, tipo uma nave de Star Wars. Os caras, assim, lá na sala de controle, passando ali informações. De repente, do nada, os caras começam a vir a frequência da FM 99.9, cara. Sim. Imagina com a situação dessa. Seria muito, tipo,
eles teriam a mesma noção de música que nós, sabe? Eles teriam as mesmas questões de timbres, de audição, sabe? Tem a mesma noção de visual e enxergariam no mesmo espectro visual que a gente. São muitas questões que são colocadas, sabe? E essa questão da equação de Drake, sabe? Com a quantidade de exoplanetas, a gente deveria estar vendo civilizações interagindo por aí. A gente não vê nada. Até o momento a gente não vê. Tipo, se civilizações avançassem, né? Que a gente chama de escala de Kardashev. Kardashev, ele criou uma maneira que ele cresceu objetiva para determinar o avanço de uma civilização. Uma civilização de tipo 1 seria uma civilização que ela utiliza a energia de todo o planeta dela. Uma civilização de tipo 2 seria uma civilização que ela utiliza a energia de todo o sistema solar, inclusive sua estrela. Uma civilização de tipo 3 seria uma civilização que utiliza a energia de toda a sua galáxia. E a civilização de tipo 3, ela deixaria rastros, sabe? Tipo, estrelas em posições que não deveriam estar, mega estruturas que bloqueariam a luz de estrelas, sabe? Restos, fragmentos de guerras, coisas do tipo, que poderiam ser captados, sabe? Sinais enormes de ondas de rádio pelo tempo todo. Mas como que não é encontrado, o pessoal começou a pensar, tipo, existe alguma coisa que impede que a gente consiga ver ou interagir com esses seres. O pessoal da ufologia não liga pra isso, que eles acham que a gente tá interagindo com eles o tempo todo. O pessoal da início do passado, eles são... Mas esse pessoal, como que eu falei, a ciência conservadora, ela vê afirmações absurdas assim e ela rejeita. Então, os cientistas, eles trabalham com conceitos de paradoxo de Fermi e os grandes filtros. Paradoxo de Fermi é isso. Tipo, não é bem um paradoxo, é a pergunta, onde estão os alienígenas? Então, tendo essa noção, eles criaram a noção de grande filtro, né, que seria, por exemplo, um dos possíveis grandes filtros seria o surgimento da vida. Outro seria o surgimento da vida eucariótica, que eu acho que seria bem provável ser esse filtro. Outro seria o surgimento de animais. O outro seria o surgimento de vida inteligente. E o outro seria o surgimento de civilização. Isso conforme, sabe? E existe a ideia de que existiriam filtros que estariam à nossa frente. A humanidade agora é uma civilização considerada de 0,75 na escala de Kardashev. Existiria algo no sentido que impediria que uma civilização ela passasse do nível 1 e deixasse sinais perceptíveis para serem descobertos por outras civilizações que estão em níveis anteriores. Essa ideia, ela cria certas perspectivas um tanto pessimistas para algumas pessoas, de que o filtro ele poderia estar na frente da humanidade. Se a humanidade ela poderia se autodestruir. Na questão da Guerra Fria tinha muito essa ideia, né? Na questão da humanidade ela se autodestruir com as bombas nucleares. Passou a Guerra Fria e o medo de uma autodestruição por bombas nucleares ela deixou de existir. Hoje em dia o nosso medo é a questão do aquecimento global. Existe uma noção de muitas pessoas que acreditam que a humanidade ela pode se autodestruir com o aquecimento global. E uma crença na providência divina, eu creio que Deus tem controle sobre essas coisas. Assim como a gente teve diversas chances de criar uma guerra nuclear que iria destruir a gente eu creio que se for a vontade de Deus, a gente vai resolver os nossos problemas que a gente tem e que a gente vai continuar prosperando como filhos de Deus aqui. Tipo, e aí qual a questão? Quanto mais comum a vida fosse pelo universo e a vida quanto mais complexa ela fosse, mais seria um indicativo que o filtro estaria na nossa frente, não atrás de nós. Então, para algumas pessoas, a descoberta de vida alienígena, sabe, caótico. Seria tipo, o seu fim está próximo, sabe? Sair, pegar a plaquinha e sair igual mendigo na rua. Mas como que a gente cristão, a gente vê isso? Eu já falei, tipo, a questão da providência de Deus, sabe? A gente não deve ter um horror cósmico, né, Lovecraftiano, de a gente achar que o universo totalmente diferente e que a gente tá equilibrado, sabe, de uma maneira muito falha e que a gente pode cair a qualquer momento. Como cristão, sabe, a gente tem que ter a noção de que Deus, ele é providente sobre todas as coisas. E que o não contato com seres de outros mundos para o cristão pode ser simplesmente, Deus não criou outros seres em outros mundos. É bem simples essa. Que Deus, ele é providente sobre as coisas e pode não ter sido a vontade dele não criar outros seres. Perfeitamente razoável. Tipo, seria... O universo, então, seria um desperdício de espaço? Não, porque o universo foi criado para a glória de Deus, não para sua glória. Então, tipo... É porque, na verdade, a mentalidade moderna é uma mentalidade que, negando Deus, procura o seu próprio propósito. Então, quando as pessoas ficam chocadas, talvez pela probabilidade de sermos a única espécie inteligente ou tão inteligente assim, as pessoas entram em choque, porque é como se elas ficam... Ou elas não querem admitir, talvez, que elas possuem algum nível de importância no cosmos, ou elas ficam com o sentimento de estarem sozinhas ou precisarem de algum outro alienígena ou qualquer coisa assim para poder dar algum propósito para a existência dela. Na verdade, é mais uma busca por propósito mesmo. Você é daqui da cidade, de Paracatu? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave.
Cara, o que tu acha sobre a questão da percepção cultural dos extraterrestres, né? Tu acha que é uma percepção religiosa que a galera tem? Fala um pouco sobre isso. Existe muita questão, né, de crenças seculares, sabe? Conforme o secularismo ele avança e a ideia da religião ela perder espaço na sociedade, como que o ser humano iria homos divinos, né? Homos litúrgicos, né, como você fala, ele tem a necessidade de se religar. Então ele tem a necessidade de religião. A religião, ela é uma necessidade do homem. E o ser humano, ele cria diversos ídolos, transformando a criação em Deus. Existe uma ideia muito frequente em alguns divulgadores científicos, sabe, de que o encontro que nós temos que teríamos com formas de vida avançadas seria algo quase religioso, sabe? O cientista, ele seria o sacerdote que passaria o conhecimento desses seres que eles encontraram, sabe, para a humanidade. E esses seres seriam os deuses novos, né, que teriam. E existe muito essa noção. Existem grupos esotéricos que têm essa noção. Existem cientistas e divulgadores científicos que são antirreligiosos, mas têm essa crença religiosa, sabe? Porque, em primeiro lugar, a gente não sabe qual a probabilidade de surgir vida em outro local. A gente não sabe disso. Partindo do pressuposto que o universo seria biofílico, acreditamos que possa acontecer. Mas como a gente não sabe como a vida surgiu, como que eu falei, a gente não sabe exatamente por quê e se há um processo universal ou não, ou se é algo específico. Vamos pressupor que a vida surge, né? A gente não sabe se a vida se tornaria complexa. Aquela questão da endossimbiose que eu falei, né? A gente não sabe se isso iria acontecer de novo. A questão quanto a vida evoluir para formas inteligentes, isso aí tem um debate na biologia, né? E alguns biólogos, eles acreditam que é impossível você prever de qualquer forma a evolução. Inclusive, meu professor de proctista, ele acredita assim, que a gente não consegue prever o processo evolutivo. E existem outros biólogos que acreditam que, embora o processo evolutivo de uma linhagem não possa ser previsto, processos gerais de nichos sendo ocupados, características comuns ocorrendo, sabe? Eles podem acontecer novamente. Eu tendo mais ver por esse lado, sabe? Porque quando você vai observar as convergências evolutivas no reino animal, você vê que diversas coisas elas se repetem. Diversos animais que eles tendem a ocupar um papel em comum, eles tendem a se repetir. A questão é que qual é o meio que favorece a inteligência e qual é o nicho que o ser humano ocupa na natureza? Cara, ninguém sabe. Mas a questão, as pessoas que falam isso, elas não conseguem encontrar uma função para o ser humano na natureza. Isso aí que eu acho, muito interessante ao tratar dessa questão, porque eu vejo muito nisso a ideia do ser humano, ele criado para ser um mordomo de Deus na natureza e exercer a mordomia divina na natureza. E qual é o meio, sabe, que levou essa questão da inteligência, né? Isso aí alguns veem como as ideias platônicas, né? O mundo das ideias, que teria levado a mente a evoluir devido ao mundo das ideias. As ideias existem, assim como o ar existe, assim como a água existe, que leva a barbatanas a evoluir, que leva a asas a evoluir, e a mente tende a evoluir porque existe o mundo das ideias. É uma ideia de alguns platonistas que tem. Eu digo que a mente surge porque existe o Logos. Então, se existe o Logos, sabe, talvez poderia dizer que em outros mundos poderia, se a gente entender como a evolução funciona, se a evolução funcionar a partir dessa forma, devido ao Logos que existe na realidade, tenderia a seres providencialmente guiados por Deus para exercer um papel similar ao que o ser humano exerce. O ser humano ele não tem um papel como um ser na natureza, ele tem um papel de ter mordomia com aquilo que ele administra. Ele tem a questão de dominar e subjugar, e a gente tentar passar ao mundo que a gente, quando você lê a narrativa do Éden, né, a narrativa de Gênesis 2, que fora a questão, você tem uma ideia ali que fora do Éden era desértico, sabe? A gente tem essa noção de que a gente deve passar ao mundo, sabe? Dominar e subjugar a criação, a gente fazer ordem ao caos, sabe? A gente trazer ordem ao caos junto com Deus. O ser humano, ele peca e ele gera desordem, tanto em suas relações, quanto em sua relação com a natureza, porque ele tenta ser o centro da ordem. Ele tenta se colocar no lugar de Deus. Por isso que o cristianismo não é antropocentrista. O pessoal que fica querendo colocar isso contra o cristianismo, por favor, aprenda. Leia um livro de teologia. É bem básico, sabe? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, sabe? É bem básico. Você lê o Novo Testamento, tem muita noção. Lê Romanos, lê Paulo ali, sabe? Você vai entender. Isso vai ficar bem simples, sabe? Nós não somos o centro do universo. E terminando aí sobre a questão do nova era, globalismo, alienígena e tal, existe muito essa questão de se religar, sabe?
sabe? E a ciência, hoje em dia, ela em nossa sociedade, ela é tratada de uma maneira religiosa. E o cientista como um sacerdote, sabe? Ele é um arauto dessa entidade que ela tem a promessa de melhorar a vida humana, de trazer e de criar os céus na Terra, sabe? A ciência era muito boa, sabe? A ciência era muito boa porque ela reconhece que ela tem falhas, sabe? Ela reconhece as próprias falhas e ela é uma instituição que ela se autorregula, sabe? Mas ela não é absoluta. Não existe, a gente não deve fazer ciência isenta de moral. A gente não deve fazer ciência isenta e é impossível fazer ciência isenta de religião, de certa forma. Porque todo ser humano, ele é religioso. A questão é a forma se a pessoa ela vai tratar a religião como a ciência dele, sabe? O fato é que é impossível fazer ciência sem homem e é impossível homem sem religião. Ou seja, a ciência ela é como o ser humano, ela tenta encontrar ordem, ela causa desordem, ela tenta reverter a própria desordem, mas a gente tem que entender que não é a ciência que salva, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E a ciência, a religião, a cultura, as artes, a filosofia, elas vão ser redimidas em Cristo para que elas possam atuar nessa nova ordem que ele está criando, porque todas as coisas estão agora sob seus pés. Você é daqui da cidade, de Paracatu? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Vamos para as perguntas. O pessoal mandou, eu mandei tanto no Twitter como também no Instagram. Vou ler do Twitter aqui que tá aberto. Tem uma pergunta que eu já tinha lido aqui. Essa eu quero respondê-la com a pergunta mais teológica da coisa. É o seguinte, aqui, o Cavalcante 7 disse o seguinte: um cristão pode ser astronauta? Pois em Gênesis a função dada por Deus era de que o homem dominasse a terra e os animais nela, e ir para além dela seria um pecado semelhante à Torre de Babel? Vou responder essa aqui. É o seguinte, pessoal, a gente tem que entender que a Torre de Babel, o propósito do texto da Torre de Babel não é dizer que não se pode construir arranha-céus e nem é a finalidade de explicar a origem das línguas humanas. A ideia do texto não é essa. Ali, se a gente for ler os antigos babilônicos, né, não tô falando que ali era a Babilônia, porque a Babilônia, a ideia era o povo que originou a Babilônia, mas enfim, a ideia do que nós podemos chamar ali de Antigo Oriente Próximo, eles concebiam o mundo, e os zigurates, exatamente, eles concebiam o mundo como uma alta montanha, né, e aí eles achavam que os deuses habitavam nos cumes dessas montanhas, coisa que foi importada depois para os gregos, né, com o Monte Olimpo. Então eles colocavam no último patamar as torres das moradas dos deuses. Tanto que na Babilônia você tinha a torre de Marduk, que era a torre maior lá, que era a casa dos deuses, né? Enfim. Então, a ideia ali é que a Torre de Babel seria o poder político daquele povo divinizado. A ideia é que aquelas pessoas queriam tornar o seu nome grande. Eles queriam ser maior do que Deus, queriam ser pessoas superiores, queriam ser deuses na terra. Eles queriam colocar-se como os deuses ali pelos homens. Então a ideia do texto é passar a ideia de que Deus os dividiu a partir do momento em que aqueles se colocaram acima dos outros. Deus foi lá e causou divisão para que o plano deles fosse destruído. Não tem nada a ver com formação de línguas e nem nada a ver com criar arranha-céus. Tanto que hoje em dia nós temos torres muito mais altas do que Babel. Nós andamos de avião, nós fomos à Lua e nada aconteceu, né? Exatamente. A ideia e trazendo aqui, né, a gente pode afirmar com certeza que todos os ditadores, todos os reis, todos aqueles, o Império Romano, inclusive, que se colocou acima de Deus, acima de tudo, todos eles não existem mais. Amém. Fica aí a dica. Deus destrói a Torre de Babel até hoje, basicamente. Que eles destroem as torres de Babel no nosso coração. Exatamente. Próxima pergunta. Como fica a fé das pessoas caso seja descoberta a vida inteligente fora da Terra? Seria uma porta para a apostasia? Cara, eu acho que seria, porque infelizmente existe um obscurantismo científico muito grande, né? A gente vê como que a gente vai falar de questão de evolução e outras questões. Pô, hoje em dia o pessoal é terraplanista, cara. Mas eu não acho que... Embora eu acho que talvez pudesse acontecer, eu acho que talvez não. Porque o pessoal, muitas pessoas, elas iriam simplesmente dizer: essa vida foi encontrada, né? Ele falou inteligente ou só vida extraterrestre normal, sabe? Vida inteligente. Tipo, as pessoas veriam, provavelmente, não sei como o contexto disso seria descoberto, mas provavelmente diria que isso é uma armação, que isso é uma conspiração, ou até, no máximo dos casos, né, que são entidades demoníacas que foram criadas ali, sabe? E às vezes até rejeitando algo que seria criação de Deus.
Então, tipo, é igual essas pessoas que dizem até hoje que fósseis foram colocados pelo demônio para enganar os crentes. Tem gente que fala isso. Então, tipo, eu acho isso muito complicado, porque, vamos supor que o demônio colocou. O demônio não faz nada sem a permissão de Deus. Deus, ele não fica deixando ali o diabo tacando louco, assim, sabe, na criação e seria quase um gnosticismo, sabe? O diabo é quase um demiurgo. Se fosse isso, estaria na providência de Deus também criar algo que nos enganasse. E a criação, ela não é criada para nos enganar. A criação, ela é criada para revelar a glória de Deus. Então, tipo, eu creio que esse tipo de abordagem, sabe, que eu vejo até alguns círculos cristãos tradicionais que tentam ver, que acreditam que qualquer forma de vida simples ou complexa, que fosse contrário ao anterior, seria uma espécie de ilusão de criação por demônio, sabe? Eu acho elas complicadas porque se um demônio ele faz alguma coisa, Deus permitiu em sua providência que aquilo acontecesse. E Deus estaria enganando a gente também, de certa forma, sabe? Seria uma espécie de pra mostrar quem é o verdadeiro crente, sabe? Que vai crer, sabe? Mas, sabe, se o universo inteiro é a criação de Deus e a criação, os céus revelam a glória de Deus, o que for revelado no cosmos, ele não vai nos enganar. Ele vai revelar a glória de Deus pra nós. Tipo, é você tentar, sabe? Você tá partindo de pressupostos, assim, extra-bíblicos baseados em uma interação errônea com a cultura e com a ciência moderna, sabe? São muito errados. Eu acho que algo mais produtivo pra nós cristãos, nós tratarmos essa questão de apostasia, essa questão de secularização, é a gente tratar o que é ciência, nessa questão da busca terrestre, e o que é um mito que tenta substituir a religião, como que eu falei anteriormente. Muitas perguntas aqui a gente já acabou falando, então eu vou pular todas as que a gente já falou pra gente ficar se repetindo. O Ismael Rosa, no Instagram, ele perguntou duas coisas. Mais uma a gente já respondeu, né? Ele perguntou se Jesus teria morrido por alienígenas, mas já discutiu sobre esse assunto. Mas ele perguntou uma pergunta que legal. Se a gente encontrasse essa vida inteligente, por algum motivo, nós deveríamos pregar o evangelho para esses seres? Essa é uma questão muito interessante. O que eu acho que a gente poderia fazer, sabe? Como que... Eu aqui, a opinião pessoal. Eu acho que primeiro a gente teria que estudar a cultura daquele povo. Porque não existe... A gente pregar o evangelho, a gente precisa ter uma consideração cultural, né? A questão do pessoal que estuda missiologia é estudar a cultura de um povo para quem ele vai pregar. Então a gente estudar aquela cultura, sabe? Eu imagino que se houver seres assim, Deus... Ele se revelou também para outros povos, não foi só Israel. Tipo, e a gente vê isso no fator Melquisedeque. A gente vê que Melquisedeque, ele era sumo sacerdote ali de Deus Altíssimo, e ele não era parte ali da promessa, mas Deus também estava se revelando para outros povos ali, sabe? Os magos, por exemplo, os magos que a gente tem em época natalina, sabe? Eles eram sacerdotes zoroatristas. O zoroatrismo era uma religião monoteísta, embora dualista, que existia ali e que tinha uma noção, sabe? E se aproximava muito da moral cristã, sabe? E eles estudavam, sabe? Estudaram a questão das profecias hebreias, né? E estudaram o astro e viram o astro ali da conjunção que se formou, né? E foram atrás e encontraram o Messias e referenciaram ele, sabe? Então Deus, ele também se revelava para esse povo. Então eu creio que existam, sabe, formas de revelação que tenham acontecido com esses povos e que a gente deveria ver esse tipo de coisa, a gente deveria entender isso. Se a gente vê que eles têm uma noção de pecado, que eles têm uma noção de que eles esperam uma redenção, em minha opinião, a depender do contexto, claro, de como que isso, como seria válido, né? Se seriam seres parecidos conosco, ou seres com um modo de vida que talvez a gente não conseguisse pensar em uma vivência cristã para eles, ou até se comunicar. Por exemplo, tem um conto de um livro que é uma ficção de um jesuíta que ele vai fazer uma missão em um planeta alienígena com uma civilização recém-descoberta, e lá ele fica muito impactado, porque eles descobrem que aquela civilização, elas são duas raças diferentes que evoluíram, duas espécies diferentes que evoluíram, e uma era predadora da outra. E as duas são inteligentes. Então, para aquela civilização predar a outra, tipo, é normal. Tipo, como que ele iria tratar a questão cristã ali com isso, sabe? Então, tipo, quando a gente trata a missiologia, a gente vai entender, a gente tem uma base comum do ser humano, sabe? A gente ter uma outra base de outros seres, sabe? Ele teria um outro contexto. A gente teria que seria uma missiologia extraterrestre, seria um negócio muito louco. Dá até, assim, tema para livros e seria um negócio muito louco. Mas eu creio que, a depender das circunstâncias, Deus também se revelou a eles e talvez
eles possam ser bem-vindos na comunidade cristã, porque não existe nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, existe apenas aqueles que são enxertados em Cristo. Então, tipo, eu não acho que a diferença de um gene diferente de uma organização, que tem uma história evolutiva diferente, sabe, que isso seria um impedimento. Talvez houvessem outros impedimentos e que Deus teria proporcionado outras formas deles se relacionarem com Deus, e que o cristianismo não ter a mensagem de Cristo, embora pudesse ser apreciada por esses seres espirituais, talvez uma vivência cristã não poderia ser exatamente vivida, mas Deus, ele preparou algo para eles. E é aquilo, né? As distâncias são tão grandes que uma missiologia extraterrestre eu acho que é algo que nunca vai acontecer. Você é daqui da cidade, de Paracatu? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Não, gente, o que esperar do futuro? Em questão de exploração espacial, em questão de vida extraterrestre, busca por vida extraterrestre. A gente está no momento agora que a gente está tendo um reinteresse, principalmente por parte das agências, do desenvolvimento de agências privadas espaciais, sabe? As famosas é a SpaceX, mas também tem a Blue Horizon e outras agências, até a Boeing, ela tem trabalhado questão de viagem espacial recentemente, outras agências que produzem foguetes para agências espaciais governamentais. E a gente tem tido, sabe, projetos e uma questão de colonizar o sistema solar, né? Eu acho isso, sabe, fenomenal. Eu gostaria que já está vivendo uma época de colonização do sistema solar, porque, assim, eu sou fascinado por essas coisas e eu acho que, sabe, quanto mais a gente conhece sobre o sistema solar, a gente vê mais quanta coisa bonita tem ali, sabe? E eu creio que, sabe, o ser humano, ele foi criado para dominar e subjugar, né, no sentido que a gente está falando de servidão, de mordomia, a criação. E a criação, ela envolve, sabe, o cosmos, sabe? Tem coisas que a gente nunca vai ver, mas coisas que a gente nunca vai chegar. Mas mesmo assim, sabe, eu não creio que haja um limite teológico para até onde a gente possa se fixar. Eu acho que não há isso, tipo, não, na Bíblia não há isso, o limite, sabe, para a criação é onde que a gente pode chegar. Mas, tipo, há algumas coisas, por exemplo, eu acho, devido a todas as questões de probabilidade, toda a questão de científica, até algumas questões teológicas, como a questão da separação, sabe, como essas dificuldades teológicas que a gente tratou, que a gente nunca vai encontrar uma outra forma de vida inteligente. E OVNI, cara, questão de ufologia é pseudociência, tá? Tipo, existem vários autores de divulgação científica sérios que eles vão tratar da questão da ufologia. Alienígena do passado é besteira, é revisionismo histórico, é palhaçada. Tipo, esquece o History Channel pra aprender sobre essas coisas, galera. Tipo, é uma dica. Esquece. Foram os egípcios que criaram as pirâmides, sim, gente. Não foi alienígena. Vamos dar os méritos a cada pessoa ali. Foram os aztecas que fizeram. Não, podem ter sido os ISO do Assassin's Creed, entendeu? Eu acho que realmente, tipo, talvez até a gente tem planos de lançamento da Artemis, né, em 2024, que é a We Are Going, né, que é o lema da NASA. Nós estamos indo, e de certa forma estamos voltando à Lua, e dessa vez seria para ficar, para bolar uma base fixa na Lua, né? Uma base, não é fixa, seria uma base, tipo uma estação espacial em torno da Lua. Ela seria como porta, chamada de gateway, né? Portão. Seria a porta de entrada para o restante do sistema solar. E eu acho isso fenomenal, cara. Pra mim, tipo, a gente tem que ir explorar o sistema solar mesmo. Ah, mas tipo, tem tanta questão que resolver na Terra? Tem. A pesquisa espacial, o desenvolvimento de pesquisa espacial, o desenvolvimento de tecnologia espacial, ela desenvolve muitas coisas úteis, cara, pra nós. Por exemplo, seu GPS, se você utiliza o GPS aí, agradeça a pesquisa espacial, cara. Tipo, diversas formas de tratamento a gente avançou muito devido à pesquisa espacial. Então, resolver problemas por soluções no espaço, a gente pode resolver problemas e soluções de problemas que a gente tem aqui na Terra. Então, tipo, eu acho que a gente só tem a ganhar com a questão da exploração espacial. Eu acho que a gente vai começar a engatinhar, sabe, na questão de aprimorar mais ainda a nossa exploração espacial. Mas o negócio é o Hélio 3 da Lua, mano. Eu vi no Space Today e aquilo lá eu fiquei bolado. O tal do Hélio 3, que é o combustível do futuro, sim, não sei o que. Não sei explicar direito, não. Depois tu vê. Sim, a questão do Hélio 3, a exploração de Hélio 3 na Lua, a questão de fusão nuclear, né, que seria uma forma de energia limpa e muito duradoura. A questão de terraformação, né, a ideia de você tentar terraformar Marte para ser uma outra casa, né? Caraca, terraformar é muito Man of Steel. É muito, sim. Imagina a nave do Zod descendo assim, descendo e acabando com sim, tudo. Não, mas não seria agressivo? Seria, mas tipo, quando a gente
tratando de uma terra estéril, sabe? Eu parei pra pensar que a terraformação, ela é o efeito máximo do mandato cultural da humanidade, que é da gente trazer o jardim, espalhar, né, o jardim do Éden, né, espalhar esse controle que a gente teria da natureza para outro corpo. A gente estaria criando um novo ambiente natural ali. A gente estaria criando um jardim e uma rocha estéril. Tem algo, tipo, mais literal de um mandato cultural do que isso, sabe? Eu acho que não. Eu acho que a gente nunca vai passar, provavelmente a gente nunca sairia do nosso sistema solar, porque acima da velocidade da luz é praticamente impossível, e viagem à velocidade da luz é muito, muito difícil de conseguir. Então eu imagino que a gente nunca saia aqui do nosso sistema solar. Mas dá pra fazer muita coisa no sistema solar, porque o sistema solar é enorme, sabe? Então, a gente conseguir fazer isso, conseguir colonizar planetas, a gente teria um potencial, assim, de 4 trilhões de pessoas no sistema solar, sabe? Eu tenho uma esperança, né? O meu lado pós-milenista, eu tenho um lado pós-milenista que ele anseia por isso, sabe? Um cristianismo intersolar. E que seriam muitas almas... Porque o pós-milenismo é o mais otimista possível, né? Jesus Cristo volta na plenitude do tempo. E eu acho que, tipo, se a gente imaginar, e eu creio que se a gente chegar a esse ponto, o cristianismo ele continuará vivo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, eu creio que serão bilhões, trilhões de almas que podem ser alcançadas aí, sabe? Então, eu acho que o cristão ele tem muito a ganhar ao apoiar a exploração espacial, apoiar a pesquisa espacial, apoiar esse tipo de coisa, sabe? Eu creio que é algo que o cristão ele tem muito a ganhar e que fala sobre o mandato criacional, o mandato cultural do cristão e da pregação do evangelho, sabe? A gente pensa assim sobre extraterrestres, coisas do tipo, sabe? Questão especulativa, que a gente, aquilo, né, que o Agostinho falou, a gente não conhece, não sei se existe. Se existir, a gente vai tratar disso. Aqui a gente tá falando, sabe, em nossa cultura, diz, o cristianismo seria totalmente refutado por essa ideia, tipo, a gente tá dizendo por que não seria, sabe, como a gente poderia lidar. Mas não é algo pra gente, sabe, pra gente discutir em concílio, sabe, ou algo do tipo, sabe? Entende? Não é essa questão. Eu creio que em objetivos mais imediatos, essas questões que a gente levantou aí de exploração futura, elas são muito mais interessantes e muito mais empolgantes, né? Infelizmente eu não devo estar aqui para ver esse tipo de coisa, mas eu já falei com a Aline, né, minha namorada, que eu quero que nossos filhos, pelo menos um deles vai para Marte. Minha mãe, ela acha isso ridículo, né? Eu falei, mãe, o neto seu vai para Marte. Aí ela diz, eu não vou estar mais aqui, eu não quero ir para lá, minha mãe não gosta dessas coisas. Mas eu sou fascinado, sabe? Tipo, a gente vive zoando aqui. Rapaz, mas o que a gente tem que clamar, que se independente se a gente vai para Marte, se vai para a Lua de Saturno, se vai para outro sistema solar, o que a gente tem que querer é ir para Nova Jerusalém, todos nós, independente de onde a gente estiver. Que essa cidade santa aí... Ela é melhor do que qualquer cidade espacial que a gente possa vir a construir. Maior que tudo isso. Com certeza é isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre vida alienígena e viagem espacial. Entramos aqui numa doideira danada, mas eu acho que vai que um dia a gente descobre alienígena e você já tem um podcast pronto pra saber como lidar, meu amigo. Já fica assim. Manda recomendação pra geral aí. Inclusive, pessoal, minha recomendação é o seguinte: leiam Nárnia, porque pra dar uma ideia. Lewis também tem a trilogia cósmica, que ele vai tratar de vida extraterrestre em si, que é uma história de ficção, né? E que ele trata da questão de vida extraterrestre e a perspectiva que ele teria com base nisso. A Astrotheology e o autor principal dele, embora seja um livro com diversos autores, inclusive os autores não cristãos, tem uma parte que é um autor judeu, um autor islâmico e um autor ateu. O ateu é o pior de todos. Pra mim foi o mais besta. Mas nesse livro o autor ele vai tratar de diversas questões. Vai tratar da questão do mito dos extraterrestres, vai tratar da questão de se é possível, vai tratar da questão do paradoxo de Fermi, da equação de Drake, de como que a gente se relacionaria com os extraterrestres, a questão de linguagem, questão de inteligência, questão de alma, sabe? Ele vai falar sobre questão de... Tem um que defende, sabe, que provavelmente existiriam outros seres com base em Duns Scotus, cara, porque ele vai, tipo, dizer que na teologia de Duns Scotus, de Deus, ele como sumo amor, e que ele tentaria, sabe, proveria o máximo de vidas para compartilhar amor. Então esse autor ele vai tratar, utilizar isso para entender que haveria outras vidas, né, outras vidas que
Deus compartilharia amor. Então, tipo, tem várias coisas nesse livro. Tem questão sobre a ética de terraformação de Marte. Tem várias coisas que eu não concordo, porque são vários autores diferentes com perspectivas diferentes. Mas tem muita coisa que é útil. Então, sabe, um livro para discussão, para você entender sobre esse assunto, vai lá, lê, discorda, concorda. É um livro muito útil, acho que é um dos melhores que tem sobre esse assunto em si. O nome é bem simples, Astrotheology. Você encontra, tipo, ele é em inglês, né? Você encontra ele na Amazon, eu comprei pelo Kindle, sabe? E é um livro bem interessante para quem estiver interessado, para quem ouvir esse podcast e falou, pô, quero ouvir mais sobre isso, sabe? A Biologos, que eu já falei aqui no outro podcast, sabe? Você pesquisa, coloca bio e logos com L maiúsculo, é o trocadilho genial que o Gabriel falou. Ela tem artigos também, alguns artigos sobre cosmologia e sobre vida extraterrestre, que inclusive eu conheci esse livro em um desses artigos lá. Então, tipo, eu recomendo esse tipo de material, sabe? E busca sólida, sabe? Eu acho que esse cristão ele saberá responder, porque ele saberá que nada pode abalar a fé dele, sabe? Nada pode abalar. A gente pode ter dúvidas, a gente pode ter questionamentos, mas aquele cristão que ele crê realmente, cristamente crê que nada, nenhum poder nessa terra, nos céus, em planos espirituais, ele pode nos separar do amor de Deus. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente terá de relacionar com isso, sabe? E como que a nossa cultura, ela é muito voltada a isso, é interessante para a apologética cristã saber como responder essas perguntas, porque, às vezes, um apologista ateísta, né, ele vai tratar a questão da anti-apologética teísta com base na imensidão do cosmos, se existia extraterrestre e tal, ele vai utilizar isso como argumento contra a crença de Deus. Cara, você pega lá Lewis, né, o Lewis falando que utilizava antigamente a crença de que o universo era estéril para falar contra Deus. Aí depois todo mundo acreditou que o universo está cheio de vida. E falava contra Deus também, falava contra o cristianismo. Então, sabe, qualquer descoberta, o pessoal vai bater no cristianismo. Que é isso, a gente é perseguido nessa terra mesmo. A gente tem que saber como se defender. Então, seguinte, Josh, faz uma oração aí, uma oração bem alienígena, pra gente encerrar esse podcast aí. Vamos lá, Gabriel. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, muito obrigado por esse dia, Pai. Senhor, muito obrigado por Tu, ó Deus, ser o Criador de todo o universo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos céus maravilhosos que Tu criaste para declarar a Sua glória, Pai. Que nós possamos, ao observar o mundo que Tu criou, tanto o passado dele, o presente, e pensarmos em seu futuro, que nós possamos, Senhor, reconhecer a Sua soberania sobre todo esse cosmos, ó Pai. Sabemos, Senhor, que possamos ter sempre ciências de que Tu amou este cosmos, ó Pai, que Tu enviou Teu Filho unigênito, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. Senhor, esteja conosco, Senhor, com nós, seres humanos, em todos os nossos projetos, Pai. Nós possamos, Senhor, seguir, Senhor, o seu mandato cultural, Pai, de maneira ordenada, Senhor, lutando, Senhor, contra a nossa ânsia de tentar ser o centro da nossa própria ordem, Pai. Nós possamos, Senhor, ter respeito pelas instituições científicas, Senhor, mas sabermos que elas não são autossuficientes e que elas não são deuses por si só. A gente possa ter essa noção de que o Senhor é o centro de tudo. Porque nós acreditamos em teocentrismo, em cristocentrismo, não em um antropocentrismo. Que nós possamos ter isso em nosso coração. Possamos mandar foguetes para o espaço e colonizar outros planetas, mas que Tu, Senhor, destrua as Babilônias que surgirem nesse processo, inclusive as Babilônias em nosso coração. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esteja com todas as pessoas aqui, e se existirem pessoas em outro lugar, que o Senhor esteja com elas também. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém.